O Tribunal Federal concluiu o primeiro dia de julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes. Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. Como é que foram os trabalhos da primeira turma, é bom lembrar, né, no dia das sustentações orais? Sim, Tiago, os advogados dos 5 réus falaram hoje, né, e negaram as acusações, falaram em ilações por parte da Procuradoria-Geral da República, disseram que as denúncias não estão baseadas em provas, tentaram descredibilizar também a delação de Rony Lessa, que está preso, né, foi condenado como o executor dos disparos que acabou assassinando Marielle Franco e Anderson Gomes. E aí, Tiago, hoje, além das sustentações, aconteceu também a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes e também as considerações da acusação da Procuradoria-Geral da República. O vice-procurador-geral da República, ele pediu a condenação de todos os réus, ressaltou que o assassinato de Marielle Franco aconteceu por conta da atuação política dela, denunciando grilagem de terras, envolvendo milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, só para relembrar rapidamente quem são esses 5 réus, os irmãos Brazão, né, Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Domingos Brazão, ele mantém a função dele ainda de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eles são acusados de serem os mandantes desse crime. Rivaldo Barbosa, que na época do assassinato era o chefe de polícia do Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter tentado acobertar esse crime, ter apoiado ali os irmãos no assassinato, dado diretrizes para a execução desse assassinato. Os outros 2 réus são Ronald Paulo Pereira, policial militar, Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão. E depois desse primeiro dia, Tiago, os familiares falaram, os familiares de Marielle Franco e também de Anderson Gomes. A gente vai ouvir um trecho do que falou o pai de Marielle Franco. Vamos ouvir agora. Para nós, a defesa dos acusados tentam, com falácias, defender o indefensável. Porque da maneira que foi conduzido a defesa dos réus, no meu modo de ver, talvez eles queiram dizer que Marielle deu 4 tiros na cabeça, depois assassinou o Anderson. A única certeza que nós temos é que Marielle e o Anderson foram assassinados. Teve os mandantes, teve quem matou. E os mandantes estão no banco do réu, esperamos que eles sejam condenados. A mãe de Marielle Franco disse que espera uma justiça digna. Lembrando que esse julgamento vai ser retomado amanhã, já com os votos, viu, Tiago? São 4 ministros hoje na primeira turma. E amanhã já inicia às 9 da manhã com esses votos e depois eles decidem ali, dependendo da condenação, pela dosimetria das penas. A gente separou também um trecho do que falou Ágata, que é esposa de Anderson Gomes, e ela falou que espera um resultado positivo nesse julgamento amanhã. Vamos ouvir. Mesmo tendo 8 anos para imaginar como seria, tem momentos que ainda nos pegam de surpresa. Alguns momentos de próprio apagamento no modo de falar, de se referir ao assassinato deles dois. Não foi qualquer coisa, não foi um passeio no parque para ninguém, não é mencionar como foi mencionado em alguns momentos o assassinato do Anderson e da Marielle de um jeito bastante superficial ou de um jeito... É claro que é o esperado na prática jurídica, né, o argumento. Mas, como familiares, tem um lugar diferente. Ainda dói, não é uma dor que passa. Pois é, Tiago. Então, amanhã a expectativa é que esse julgamento se encerre ainda no período da manhã, tá? Com todos os votos aí pela absolvição ou condenação dos 5 réus, no caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Tiago.
E claro, todo o destaque aqui no Jornal Jovem Pan desta quarta-feira. Janaína Camelot ainda volta aqui com a gente. Deixa eu chamar a Dora Kramer. Claro, né, Dora, tem toda uma questão simbólica desse assassinato, um assassinato político. E você que está no Rio, né, esteve mais próxima dessa realidade do que a gente aqui em São Paulo. E por isso estar no Supremo. Que análise a gente pode fazer? Bom, o que a gente... está no Supremo exatamente porque o foro por prerrogativa de função de um agora ex-deputado atraiu todo o caso para o Supremo, né? Parece que numa questão criminal, andei lendo isso, e só houve um julgamento parecido em 1946. Então, é um caso muito peculiar, muito raro, mas o fato é que as investigações só andaram quando elas foram para a Polícia Federal, se eu não me engano, em 2024, portanto, 6 anos depois do crime. Agora, o que a gente tem aí amanhã? Amanhã, hoje foram as sustentações orais, amanhã o que vai se decidir, os votos do ministro, começa pelo ministro Alexandre de Moraes, vai ser o seguinte: se eles consideram que há provas que corroboram, que sustentam as delações premiadas dos executores, ou se não há, porque o que a defesa alega é justamente que não há prova, há as delações premiadas dos 2 executores que apontam, sim, essas pessoas que estão sendo julgadas agora como mandantes. Mas isso é o que vai decidir, o que vão decidir os ministros do Supremo, se eu não me engano, da primeira turma, né? Da primeira turma. Vão decidir isso. E aí teremos, se houver a condenação, teremos o fechamento desse caso 8 anos depois. Completa 8 anos, agora 14 de março. Se não, se eles forem porventura absolvidos, se for abrigada a tese da defesa que a delação não tem comprovação, que as delações não têm comprovação suficiente para sustentá-las, aí, meu Deus do céu, teremos esse caso em aberto de novo. Vamos aguardar. Amanhã tem impressão, como é na turma e não no plenário, o julgamento possivelmente acaba amanhã.